Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. O futuro próximo do Brasil é triste. Infelizmente, esse é o título que eu vou colocar no vídeo. E é uma constatação muito fácil, muito óbvia, frente a essa flexibilização irresponsável que vai ocorrer a partir dessa semana no Brasil. Prefeitos e governadores, de maneira irresponsável, vão flexibilizar a quarentena e teremos, por consequência, muitos mortos pela Covid-19. Tudo isso acontece porque lá atrás Jair Bolsonaro não determinou o isolamento horizontal no Brasil. Antes eu vou pedir para você dar um like no vídeo, você que já é inscrito no canal, conhece meu trabalho, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, precisa assistir o vídeo inteiro, para através da sua consciência dar um like nele, beleza, assiste o vídeo inteiro e no final você dá um like, que eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, o futuro próximo do Brasil é muito triste. E aí você pergunta, por que você, de maneira assertiva, garante isso? Porque é uma coisa óbvia, eu não preciso estar fazendo o vídeo para constatar isso, né? Acho que você que pertence à audiência desse canal, né, que é uma pessoa que tem um senso crítico apurado, já percebeu. Aliás, acho que qualquer pessoa, por mais simples que seja, percebe que essa atitude dos prefeitos e governadores, ela é desesperada, irresponsável também. Mas esse desespero, ele vem muito da questão econômica. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, toda essa situação deletéria na saúde pública, o sistema colapsado, casos sendo subnotificados, que agora tem uma tal de síndrome da respiração aguda, né? Que eu nem sei qual é a nomenclatura correta, tem gente morrendo disso, que de fato é gente morrendo de coronavírus, né? Então esses casos subnotificados ferem o princípio da transparência pública. E aí o governo agora ainda toma uma iniciativa antidemocrática, que também depõe contra o princípio da transparência pública, de atrasar a divulgação dos dados de casos e mortes da Covid-19, e não só isso, não apresentando a soma total de casos e mortes, tentando driblar os noticiários do horário nobre. Só que a Globo, numa jogada de mestre, está colocando em forma de plantão os dados, baseados nas informações dos estados, por volta de 9 horas da noite, 9h30, por aí, antes das 10, certo? Através de plantão, para afrontar Jair Bolsonaro. Eu acho isso maravilhoso. Agora, esse desespero que promove uma atitude irresponsável de prefeitos e governadores na flexibilização da quarentena, frente à epidemia que estamos enfrentando, é culpa de Jair Bolsonaro. Porque lá atrás, em março, se ele não tivesse tratado a epidemia como coisa de criança, se não tivesse sido idiota, imbecil, inapetente, querendo bater de frente de maneira grosseira com o ministro da Saúde, que era o Mandetta até então, se tivesse determinado um isolamento horizontal rigoroso nos 3 meses, março, abril e maio, agora, no nosso caso, o pico da doença já teria caído, nós não teríamos mais o pico, e nós já estaríamos restabelecendo a economia, porque estaríamos entrando no isolamento vertical agora, que ele defendeu lá atrás de maneira irresponsável. Estaríamos entrando no isolamento vertical agora, reaquecendo a economia, e o prejuízo que ocorreu com a economia de março a maio, o presidente teria correspondido subvencionando a população e as pequenas e médias empresas. Eu já defendo, né, e já defendo há muito tempo isso, que eu acho que essa ajuda não deveria ser de R$600, deveria ser de um salário mínimo, pelo menos. E as empresas
de pequeno e médio porte deveriam ser subvencionadas também, justamente para garantir os empregos e a saúde financeira dessas instituições, dessas pessoas jurídicas. Mas Bolsonaro não subvencionou as empresas e de maneira muito desesperançada, pouco afeita, está dando esses R$600. E mesmo assim de maneira desorganizada. Quer dizer, o cara relutou até o final, queria dar só R$200. Dá vontade de pegar os R$200 e ir. Mas óbvio que as pessoas precisavam tanto que se fosse R$200, elas também pegariam. Né? Porque atenuaria um pouco o problema, mas não resolveria. Então foi uma loucura, foi uma dificuldade de fazer com que o governo aceitasse os R$600. Porque a oposição, né, os progressistas, queriam 1.200. E ele relutou e não deu. Agora, perdoar dívidas de mais de R$1 trilhão dos bancos no Brasil, isso ele perdoou. Mas pegar 1 trilhão para subvencionar o povo brasileiro, pagando pelo menos um salário mínimo para os mais pobres e ajudando as empresas de pequeno e médio porte para que elas não quebrassem, isso o presidente não fez. Então, lá atrás, se tivesse planejamento, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Agora nós estamos entrando na fase de pico, na fase grave da doença. De agora até agosto, podemos chegar a 100 mil mortos, a mais de 2 milhões de casos, fazer vergonha internacional, tudo isso pela inapetência do pior presidente da história do Brasil. Seguramente. Tanto que os facínoras da ditadura civil-militar não foram piores do que ele, porque tinham mais responsabilidade no trato público, sem prejuízo da opressão e das mortes que foram provocadas na ditadura, que devem ser repudiadas. Mas pensando de maneira pragmática, na administração do país, nem os facínoras da ditadura civil-militar foram tão irresponsáveis e incompetentes como Jair Bolsonaro. Seguramente o pior presidente da República da história do nosso país. Seguramente, independentemente de ser de esquerda ou direita. Não estou falando isso. Sem dúvida, no que concerne à administração, à gestão pública, o pior de todos. O pior mandatário da história do Brasil, considerando império, considerando colônia, vice-rei, governador-geral, tudo. Nunca teve um governante tão irresponsável e inapetente quanto Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, dito isso, tá? Há um atentado à democracia, omitindo os dados reais dos casos e mortes da Covid-19. Tem os casos subnotificados, muitos por falta de testes clínicos e outros por má-fé de prefeitos e governadores alinhados com Bolsonaro. E isso fere o princípio da transparência pública e atrapalha no planejamento das lideranças médicas do país para enfrentar a doença. Ok? É complicado, gente, é complicado. Em paralelo, tá, em consórcio com a irresponsabilidade do Bozo, nós temos também uma população que desrespeita regras, determinações oficiais. Muitos prefeitos e governadores responsáveis tentaram implementar o isolamento horizontal em vários municípios e estados do país, mas a população não correspondeu. É uma população que pratica, na sua cultura, desobediência legal, ou seja, não é afeita a respeitar leis. E aí tem um presidente que reforça essa cultura de não levar a sério a política de saúde pública, como foi no caso da Covid-19. E tem um povo que está indo para a rua. Agora olha só a irresponsabilidade de governadores e prefeitos, como o Marcelo Crivella. Olha como é que está o Rio de Janeiro. Ônibus superlotados, gente amontoada. Pode ter um monte de gente ali disseminando a doença. Olha o que esse bandido está fazendo. Já não basta a péssima gestão de saúde que ele promoveu no Rio de Janeiro. Esse idiota que feriu, né, o princípio da impessoalidade, querendo separar cirurgias para membros da igreja dele. Esse bandido agora promove um genocídio na cidade do Rio de Janeiro. Pessoas amontoadas em ônibus,
né? As pessoas na rua também, irresponsáveis, fazendo churrasco, escutando música, tem batidão, tem baladão, tem a puta que o pariu. Desculpem o termo, que eu fico revoltado. Eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que colocar pra fora aquilo que eu penso, que eu sinto. Aí fica esse idiota irresponsável, os governadores também. Será que eles não estão refletindo que nesse momento o bem precípuo é a vida? Que sim, eles estão desesperados pela questão da economia, mas eles têm que pressionar politicamente o presidente da República para aumentar a subvenção ao povo, pagando, né, uma ajuda maior, e também subvencionar as pequenas e médias empresas para que elas não quebrem, para que elas não demitam, garantam os empregos das pessoas, dos seus funcionários, certo? E isso tudo para quê, gente? Porque essas empresas, elas garantem 90% da empregabilidade do país. Então as pequenas e médias empresas que garantem 90% dos empregos dos cidadãos brasileiros, elas têm que ser subvencionadas. E o governo já deveria estar fazendo isso há muito tempo, desde março. E hoje nós estamos enfrentando um pico porque fomos irresponsáveis lá atrás. Muito por culpa do presidente da República. E agora os prefeitos e governadores desesperados, ainda assim, não justifica a atitude irresponsável deles, ficam jogando as pessoas nas ruas. Ah, com máscara. Mas até parece que isso vai dar certo. Tudo bem, as pessoas estão com máscara nas ruas, vai melhorar em 10% a situação. Mas vai ter muito mais gente se infectando. E o colapso na saúde vai ser muito mais gravoso, muito mais deletério. Então reflitam, pelo amor de Deus. Até mesmo as manifestações legítimas, né, dos antifascistas, até que, por um lado, se a gente for ver, é necessário também que as pessoas tenham consciência que, nesse momento, não devem ir para as ruas. Continuem militando na internet. Façam manifestações organizadas com a distância de um para o outro, certo? Como os médicos e profissionais da saúde fizeram, nossos autênticos heróis da nação, nossos guerreiros, fizeram em Brasília, cada um com a sua cruz, com a distância de 2 metros um para o outro. Legal, então vamos fazer as manifestações antifascistas na rua, mas em distância, com distanciamento. E fazer uma grande pressão popular pela internet, que é através dela que nós vamos derrubar Bolsonaro. Então, gente, tem um anticientificismo que as igrejas e o olavismo cultural propagam, tem um anti-intelectualismo, tem a perseguição a pensadores, a quem desenvolve a inteligência desse país. Nós vamos passar por cima disso tudo, de mãos dadas. Mas antes de tudo temos que vencer a doença. E para isso a população tem que ter consciência e, ao invés de seguir a cultura de desobediência legal, passar ela própria a ter consciência e mostrar para os nossos governantes que elas querem resolver o problema da saúde pública já. E se nós não entrarmos no isolamento horizontal pelo menos até julho, o prejuízo será muito maior, porque mais vidas serão ceifadas, né? Mais pessoas vão morrer, e aí daqui a pouco a economia vai quebrar mais ainda, porque a gente vai ter que ficar empurrando com a barriga. E quando que nós vamos voltar à normalidade? Se depender da irresponsabilidade do presidente da República, de alguns governantes e da cultura de desobediência legal de grande parte da população brasileira, tão cedo nós não vamos conseguir, infelizmente. Futuro muito triste nós vamos ter daqui para frente se nós não tomarmos decisões e iniciativas corretas nesse momento. Um abraço a todos.